Olá, primeiro ano! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E como passaram de final de semana? Friozinho, hein? Sensacional. Muito bem, sejam bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. E hoje nós trabalharemos o módulo de interpretação de texto e vocabulário, tão necessário para você, que precisará ler vários textos quando a gente pensa em nas provas que vocês terão de realizar ao longo da vida, não é? Muito bem, gente simpática. Pegando então a sua apostila número 3, você vai abri-la lá no módulo número 35, apostila número 3, módulo 35, página 95. Vamos lá? Isso aí. Esse módulo 35, módulo de interpretação de texto, vai trazer um texto curioso para a gente. Olha só. The crazy reasons why we say bless you when someone sneezes. Quando a gente fala sneeze, olha só olhar para a imagem dessa moça, né? Quando a gente espirra, em português a gente fala saúde, Deus o abençoe, não é? Em inglês, é comum a gente usar a expressão bless you, bless you. Mas de onde será que vem esta expressão? É o que a gente vai descobrir agora, fazendo a leitura do texto. Vamos lendo comigo. Eu vou destacando os principais vocabulários, os principais tópicos aqui do texto, e a gente vai descobrir um pouco de onde vem essa ideia de falar bless you, ok? So, let's get started. E ele começa da seguinte maneira, olha. Good manners dictate that every sneeze should be followed by some variation of bless you. Whether it's a wall shaking nasal explosion or a delicate achoo, no sneeze is complete without it. Né? Então, aquela ideia, independente da intensidade do seu espirro, né? Seja ele, olha só, a wall shaking nasal explosion, aquele espirro que até o seu vizinho de 4 casas depois da sua consegue ouvir, ou aquele atim bem delicado, ele não é completo sem um bless you. But have you ever wondered why we do it? Mas por que então que é comum a gente falar saúde? Deus o abençoe. Bless you. De onde vem isso? Vamos lá. Unfortunately, the true origins of this bizarre social convention are a bit murky. Quando a gente fala que alguma coisa ela é murky, significa que ela é obscura. But there are plenty of fascinating guesses, and no surprisingly, most of them are based heavily on superstition, né? Então, todas as teorias estão ligadas a superstições. Vamos lá dar alguma olhada nelas. The most popular theory is that it originated in Rome when the bubonic plague was ravaging Europe, né? Então, a mais popular delas originou em Roma, quando a peste bubônica estava aí varrendo a Europa, assombrando a Europa. Sneezing was one of the plague's main symptoms. Então, olha que interessante. O espirro era, né, um aí dos principais sintomas da, né, quem sofria da peste bubônica. And it's believed that Pope Gregory I suggested that a tiny prayer in the form of saying, God bless you, after a sneeze, would protect the person from death. Então, olha só, como o espirro era a principal causa, o principal sintoma de quem estava infectado com a peste bubônica, então o Papa Gregório I sugeriu o quê? Uma tiny prayer, como se fosse uma precezinha, né? Uma oraçãozinha. Então, começou-se a falar Deus o abençoe, assim que a pessoa espirrasse, e assim acreditava-se que as pessoas estavam
sendo protegidas da morte. Seguindo. Interessante, né? Só um instante. Ops, aí. Another more superstitious theory is that it stems from the ancient belief that a sneeze might accidentally expel the spirit from the body unless God blessed you and prevented it. Então, olha só, essa outra superstição acredita-se, né, que quando a pessoa espirrasse, né, quando a pessoa espirra, ela acidentalmente, ela expelia o espírito do corpo, né, a menos, né, que Deus a abençoasse e a prevenisse desse mal, né? Então, mais uma superstição aqui, né? E a palavrinha stem que aparece aqui, ó, it stems from. Stem é como se fosse o resultado, tá? As a result. Essa é a ideia de stem, tá bom? Other cultures thought that sneezing forced evil spirits out of the body, leaving others exposed to the wandering spirits. Então, algumas outras culturas acreditavam que quando as pessoas espirram, elas estavam tirando os espíritos maus, as forças ruins, negativas, de dentro do corpo. E aí deixava as pessoas que estavam próximas, né, em perigo, porque esses espíritos ficavam vagando, wandering. So, a blessing was to protect both the sneezer and those around him. Então, a ideia de se falar bless you era para proteger tanto aquela pessoa que espirrava, quanto as pessoas que estavam ao redor. And then, there's the rumor that our hearts stop when we sneeze. And that saying, bless you, is a way of welcoming the sneezer back from the dead, né? Olha só, essa outra superstição, acredita-se, né? Tem um rumor de que o nosso coração, ele para quando nós espirramos. E dizendo, né, bless you, é uma maneira de fazer, de dar as boas-vindas para aquela pessoa que espirrou, que está voltando da morte, já que o coração deu uma paradinha e ela continua viva, né? Olha, essa aqui para mim é a pior delas, né? So, while most of us aren't worried about demons, momentary death, or bubonic plague, today it's considered a polite gesture. Polite é a ideia de ser algo aí educado, né? And if a simple bless you just so happens to protect our souls while we are at in, even better, né? Ou seja, então, que um simples bless you aconteça simplesmente para proteger a nossa alma enquanto a gente está com ela, né? Essa é a ideia aí do nosso texto. Então, eu não conhecia muitos destas superstições, né? Eu não sabia de onde vinha isso de se falar bless you, God bless you, Deus o abençoe, saúde. Agora aí a gente ficou conhecendo um pouquinho mais. Bom, vamos seguindo a nossa aula aqui. E a gente começa nesse primeiro exercício. Ele vai trazer aí, já que nós falamos de espirro, sneeze, a gente vai falar sobre symptoms of the flu. Flu é quando a gente está falando da gripe, né? When you have a cold, você tem um resfriado. Cold é um resfriado, uma coisa mais leve. Mas quando a gente está falando de flu, the flu, a gente está falando sobre gripe. Então, olha só, vamos aí. Quais são os sintomas que você pode indicar que você está gripado? Ok? You have the flu. Então, fever, number one. When we talk about fever, a gente está falando sobre febre. Então, fever, febre. Number two, cough. A gente está falando da tosse. Daí a diferença entre a palavra café, né? Café em inglês, coffee. E a tosse em inglês, cough. Cough, coffee. Diferente, né? Porque o café, a gente pronuncia aquele i final. Coffee, ok? Number three, sneeze. A ideia aí do sneeze é a ideia do espirro, né?
Sneezer é aquele que espirrou, né? Não vai traduzir por espirrador, né? Number 4, earache. Veja, o ache sempre dá aquela ideia de dor, né? Então, se é earache, ear, ouvido, earache, dor de ouvido. Da mesma maneira, a gente tem headache. Então, olha só, se ache é dor, headache, estamos falando da dor de cabeça, headache. Loss of appetite. A gente está falando sobre a perda do apetite. Então, loss of appetite, a ideia de perda de apetite. Appetite, ok? Loss of appetite. Number 7, a gente tem aqui, olha, quase português essa palavrinha. Então, fatigue. Em inglês, a gente tem a fadiga, aquele cansaço excessivo, né? Fatigue. Number 8, we have muscle pain. Muscle pain, a dor muscular, né? A gente tem até aquele dito, no pain, no gain. Então, pain de dor, né? Depois, número 9, a gente tem breathing difficulty, ok? Breathing difficulty. Né? Breathing é a ideia aí respiratória, alguma coisa relacionada à respiração. Breathing. Porque o verbo, né, é to breathe. Breathe é o verbo, breathe. O substantivo é breath, né? Breath, com E, né? A gente tem breath e a gente tem breathe, né? Breathe, ó, tem aquele um sonzinho, né? Final do TH, breathe, né? É a ideia do verbo. Então, quando a gente fala em breathing, breathing, a gente está falando de algo envolvendo aí a respiração. Nesse caso, breathing difficulty é a ideia da dificuldade respiratória. E number 10, nasal congestion, a gente tem aí a congestão nasal, né? Quando o nariz fica entupido e dá-lhe rinossoro, né? Muito bem. Seguindo aí no número 2, eu já deixei pronto para você aqui algumas palavrinhas que eu fui lendo à medida, né? Eu fui falando à medida que eu fui lendo o texto. Então, ó, number 1, a gente tem manner, a ideia da maneira. A gente até tem, por exemplo, né, the manner adverbs, os advérbios de modo. Número 2, murky. A gente tem a letra C, obscuras, murky. Number 3, guess. A ideia da letra E, né, aquela suposição, a crença, né? Number 4, heavily. A letra A, heavy, forte, heavily, o advérbio, fortemente. Number 8, plague, a gente tem a letra G, a ideia da praga, né? Number 6, tiny, a gente tem a letra B, que é pequenininha, minúscula, tiny. E a número 7, prayer, a gente tem a letra D, a ideia da oração. Por isso, lá no texto apareceu tiny prayer, ok? Uma oração pequenininha, né? Uma oraçãozinha, né? Muito bem. Seguindo aqui no número 3, pense um pouquinho, olha só. Para ele, a existência de alienígenas é apenas uma obscura suposição. Se nós formos usar o vocabulário que apareceu aí no exercício 2 para passar esta frase para o inglês, nós teremos a seguinte frase, olha lá. For him, the existence of aliens is just a murky guess, né? A ideia, o uso do murky aqui como a ideia de algo obscuro. E guess como a ideia da suposição, né? Tem até um jogo chamado Guessing Game, né? Onde você adivinha as coisas. Então, Guessing Game, ok? Então, essa aqui é a número 3. For him, the existence of aliens is just a murky guess, ok? Next, number 4. A gente tem aqui novamente algumas palavrinhas que já foram aparecendo no texto enquanto eu lia. Então, ancient, a ideia da letra F, a ideia de antiga. Believe, a letra C, a ideia de crença. Wandering, a ideia de perambular, por isso a letra H, errantes, né? Number 4, worried, a letra A ideia de estar preocupado com alguma coisa. Number 5, demon, a gente tem a letra D de demônio. Polite, a letra B de bola, né? Educado, polite. Number 7, gesture, a gente tem a letra G de gesto.
e sou a letra E ligado à alma. Usando esse vocabulário, ele nos propõe a seguinte frase: alguns gestos educados deveriam ser usuais. Atenção que esse educados, ele é um adjetivo para gestos. Então, em inglês, deve vir antes. Passando essa frase para o inglês, se você quiser, pausa, escreve no inglês e depois você pega a correção, tá bom? Então, alguns gestos educados. Em inglês, a gente vai ter, olha só, some polite gestures should be usual, né? Usual, sorry. So, some polite gestures, como eu disse, educados nessa frase, ela está funcionando como adjetivo. Essa é a razão pela qual a gente usa a palavra polite antes da palavra gestures, ok? Some polite gestures should be usual, ok? So far, so good. Beautiful. Indo para o próximo exercício, ele vai tratar da palavrinha bless, né? Lembre-se que o texto vai falar sobre por que as pessoas dizem bless you, God bless you. Logo, o primeiro sentido é aí de abençoar, né? The priest blessed the food and began to eat, né? A ideia de que o sacerdote abençoou a comida e começou a comê-la. Bless, comer. Como verbo regular. Number 2, winning the lottery was a blessing for the whole family. Então, bless aqui como um substantivo, né? Foi uma bênção. Então, bênção, blessing. Number 3, the Blessed Virgin is especially honored by Roman Catholics, né? Então, aqui a gente está falando, né, de Nossa Senhora. Então, Blessed Virgin. Blessed aqui, usado como adjetivo. Então, veja como é versátil aí algumas palavras da língua inglesa, não é? Então, a gente tem aqui verbo, substantivo e adjetivo e o mesmo termo em inglês, tá bom? Seguindo, ele vai trazendo expressões que foram aparecendo ao longo do texto e pede para a gente colocar o significado. Eu vou lendo e você vai pensando e vendo se você está certo no que você está pensando sobre o significado desse termo. Número 1, to shake is the same as to move backward and forward. So, backward and forward, para trás e para frente, ok? To move from one side to other side, from side to side. A gente conhece, né, de milkshake, né? Então aí ficou fácil para você. Shake é a ideia de tremer, agitar. Shaking hands, for example, ok? Number 2, to raise is the same as to bring up, to look after someone until it's grown up. Então, to raise, nesse caso, é a ideia de criar, cuidar de alguém, to raise. A ideia de look after, look after, tomar conta, um phrasal verb. Look after, tomar conta. Por isso, criar, cuidar de alguém, tá bom? Próxima, número 3, to ravage, né? To cause great damage, to destroy, to devastate, né? Então, apareceu lá no texto, né? Ele fala assim que a praga bubônica was ravaging Europe, né? Ravaging, né? A sílaba tônica é a primeira, né? Por isso que é to ravage, né? Ravage é a ideia de devastar, destruir, tá? Destroy. This is the idea here on number 3. On number 4, to stem from é a mesma coisa, to result from, to derive from, a ideia de resultar, to stem from. Number 5, to expel, to stop something unwanted from spreading, to remove. Então, to expel é a ideia de expelir, remover, expulsar, o que diz o texto sobre os maus espíritos, né? Então, é o que falava lá, a ideia de se falar, Deus abençoe, né? Eles acreditavam, lembra? Quando a pessoa espirrava, ela tirava, expelia os maus espíritos, né? Number 6, cuidado de quem estava perto. 6, to prevent is the same as to avoid, to stop. Então, é a ideia de impedir, a ideia de evitar alguma coisa, prevenir, né? Então, to prevent, essa é a ideia aqui, ok? Agora, usando todas essas palavrinhas que a gente acabou de traduzir, você precisa completar este exercício aqui que está lá na página 98,
E você tem de usar justamente as palavrinhas que a gente acabou de traduzir. Convido você agora a dar uma pausa na aula e aí tenta completar essas palavrinhas e depois você dá o play. Esse é o seu momento, o momento de você reler o que a gente fez até aqui e tentar usar em contexto essas palavras, tá bom? Bom, supondo que você já tenha feito isso, o número 1 fala o seguinte: when you breathe out, né? Olha aí, novamente estamos falando sobre aí a ideia. Fiz uma pausinha aqui, eu dei uma engasgada. Então, when you breathe out, you expel, né? Ou seja, quando você solta o ar, you breathe out, né? Então, a ideia de breathe out, you expel air from your lungs. Então, lungs é a ideia do pulmão. When you breathe out, ok? Não confundam com breath, né? Breath, por exemplo, é o hálito, breath. É a ideia do substantivo. Se eu falo para você, tome um fôlego, daí eu falo, take a breath. Mas aqui é breathe, né? Então, breathe e não breath, breathe, ok? Number 2, my mother, 5 kids without any help from anyone else. Então, aqui, número 2, my mother raised. A ideia de que minha mãe cuidou, looked after. Number 3, a ideia das vacinas. E o que elas fazem? Elas impedem. A ideia do spread, a ideia da propagação, disseminação. E disease, a ideia da doença, né? Essa é a ideia aqui da número 3. Número 4, the area was during World War II. So the area was ravaged. A ideia de que ela foi arrasada, destroyed, ok? E a gente tem to ravage como um verbo regular, e aí a gente acrescentou apenas aí o D final. Então a gente tem the area was ravaged during the World War II, ok? Beautiful. Number 5, the boy shook the tree to make the fruit fall. Então, shake é o presente. O passado de shake é shook. Portanto, the boy shook the tree to make the fruit fall, né? Ele chacoalhou a árvore para a fruta cair. Number 6, many English words stem from Latin, né? Ou seja, muitas palavras inglesas são aí, o resultado, proveniente do latim, né? Stem from. A ideia de ser proveniente de algum lugar, tá bom? Você que fez, tenho certeza que acertou. Depois ele fala sobre to wonder e to wonder, né? Qual é a ideia de wonder e wonder? Então, olha só, número 1. Eu me pergunto, por que meu chefe não veio ao escritório hoje? Então, se eu estou perguntando alguma coisa, I wonder, com o. Então, I was wondering, I was considering, I think about something. Então, to wonder é a ideia de pensar em algo, considerar algo. Agora, to wonder é a ideia de andar vagar, perambular. Por isso, eu gosto de vagar pelas ruas da cidade velha. I like to wander through the streets of the old town. Então, wander com A é a ideia de perambular. E wander com O é a ideia de pensar, considerar alguma coisa. Tá bom? Chegamos aqui às questões de interpretação de texto. 2. Pausa a aula, releia o texto e depois você vem aqui para pegar a correção. Novamente, este é o seu momento, tá bom? Depois que você terminar, daí você dá o play, tá bom? Então, olha só, número 1, de acordo com o texto, é comum usarmos a expressão Deus te abençoe sempre que uma pessoa está gripada. Então, a pessoa ficou gripada, eu já vejo que ela está gripada, eu falo Deus te abençoe. Obviously not, não precisava nem ler o texto, né? Letra B. Os americanos usam a expressão bless you como forma de se protegerem de espirros. Claro que não. Letra C. Acredita-se que os espíritos poderiam sair do corpo durante o espirro. Olha, tá no caminho. Letra D. O coração pula um batimento no meio do espirro
o que pode levar o indivíduo à morte. Nada a ver, porque o texto fala que acreditava-se que quando a pessoa espirrava, o coração parava. E depois, né, quando a pessoa ressurgia dessa morte, as pessoas falavam Deus abençoe. E a letra E, pessoas supersticiosas nunca deixam de dizer bless you quando alguém espirra. Não foi isso que o texto disse, superstições à parte. Por isso, a melhor resposta é a letra C. Acredita-se que os espíritos poderiam sair do corpo durante o espirro, né? Faltou a letrinha O ali no poderiam, né? Bom, e daí explique a relação entre bless you e a peste bubônica. E aí, você poderia ter feito uma resposta menor, mais simplificada do que a minha, mas eu coloquei aqui bem completinho, caso você não tenha entendido, aqui fica muito claro para você. Então, olha só, a teoria mais popular a respeito da expressão bless you é a que afirma que ela foi criada pelo Papa Gregório I, quando a peste bubônica assolava a Europa. Visto que o espirro era um dos principais sintomas da doença, a expressão deveria ser dita após alguém espirrar para proteger a pessoa da morte. Aí, bless you, tá bom? Muito bem, gente simpática do primeiro ano. Agora, se você não fez isso ainda, convido você a voltar para o texto e lê-lo. Leia o texto novamente. Essa parte de reler, depois de fazer todo esse trabalho de vocabulário, é extremamente importante, tudo bem? Sensacional primeiro ano. Agradeço a participação de vocês na aula de hoje. Espero que tenham aprendido muitas coisas. Achei um tema bem interessante, não é? E lembre-se, leia o texto. É lendo que você aprende inglês e você vai precisar de inglês na sua vida, tenha certeza disso. Um abraço para você e até a nossa próxima aula. Até lá, gente bonita. Bye, bye.